Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo. Eu queria compartilhar com vocês aqui. Não. 2 Timóteo. Um depois. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom, diga bom combate. Acabei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu queria compartilhar com vocês hoje a respeito dessa declaração que o apóstolo Paulo faz. Se a gente olhar o contexto, a gente vai ver que ele está fazendo isso meio que já no final do seu ministério, da sua própria vida. E ele fala a respeito dessas três ações, ou 3 realizações, ou 3 conquistas que ele alcançou. Combater um bom combate, completar uma carreira, ou uma corrida, e guardar a fé. Talvez o tema que mais me impulsiona, mais mexe comigo, é o tema fé. Se eu precisar ou me der a oportunidade de pregar uma vez só, em algum lugar, nunca mais voltar naquele lugar, eu tenho quase certeza que eu vou pregar sobre fé. Eu tenho quase certeza disso, porque é algo que eu vivo, é algo que Deus me deu, é algo que funciona na minha vida, é algo que quase tudo que eu conquistei, ou melhor, tudo que eu conquistei, que permanece até hoje, eu conquistei pela fé. Coisas maiores do que eu poderia conquistar com a minha capacidade, coisas que naturalmente nunca eu poderia ter alcançado, mas pela fé eu conquistei. Tanto na área do ministério, como na área da família, dos filhos, como na área de poder suprir sonhos dos meus filhos, de realizar coisas para o Senhor na igreja, de ver a glória de Deus se manifestando também em algumas ações que Deus me levou a tomar ou a realizar. Tudo isto alcancei pela fé. Ora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz também que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, nós só vamos alcançar algo realmente relevante, realmente que muda a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta, através da fé. E eu tenho muitos testemunhos de fé, glória a Deus, e quero acumular muitos mais testemunhos até que o Senhor me leve. Quero viver pela fé, porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A fé traz a existência que não existe. A fé nos coloca em lugares que nós nunca conseguiríamos estar. A fé abre portas que nós nunca conseguiríamos abrir. A fé manifesta a glória de Deus, e pela nossa fé em Deus, o próprio Deus é glorificado. Então nós precisamos ser pessoas que conhecemos a fé, amamos a fé e vivamos pela fé. Amém, gente? E é interessante porque há muitos aspectos da fé. Fé para conquistar, fé para permanecer, fé para suportar, fé para crer, mesmo quando você não entende. Há muitos aspectos. E eu tenho aprendido que tudo aquilo que nós pregamos, e aí fica para você também esse entendimento, nós vamos ser cobrados. Tudo que você prega, você vai ser cobrado. Se você pregar sobre casamento, sobre relacionamento, Deus vai, a vida vai, e o Senhor vai permitir que você seja provado no casamento, nos relacionamentos. Se você pregar sobre cura, sobre
o sobrenatural Deus vai permitir. Meu Deus, então eu vou parar de pregar. Não, mas tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós cremos, em algum momento nós vamos ser provados. Em algum momento nós vamos ser provados. E o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele também foi provado, né? Então ele termina aqui com esse texto, já no final do seu ministério, no final da sua vida, ele diz: então eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira e eu guardei a fé. No capítulo 2, no 2 Coríntios 7, 5, diz: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, combates por fora e temores por dentro. Ele vai mostrar em um dos momentos difíceis do seu ministério, lá na Macedônia, que ele tinha guerra do lado de fora e guerra do lado de dentro. Guerra do lado de fora e guerra do lado de dentro. E quantas vezes nós passamos por situações em que as coisas estão acontecendo do lado de fora, uma ameaça, por exemplo, na área financeira, um problema seríssimo, insolúvel, que você não tem condição de pagar, não tem condição de resolver aquilo. E aquele problema que está do lado de fora gera um problema do lado de dentro, porque agora você não dorme, agora você está ansioso, agora você está desesperado. E passa também a ter problemas internos. Todo problema externo, ele tem o poder de gerar instabilidades internas na nossa vida. E o apóstolo Paulo diz que ele não é diferente, ele era agente também. Guerras externas e guerras internas. Agora eu quero compartilhar com você rapidamente, por que eu vou trazer essa palavra hoje? Porque nesse processo que nós passamos ali em casa, agora nesses últimos 3 meses, e que vocês ouviram, né, a grande vitória que Deus nos deu, e a pastora Adriane pôde ir lá agora também compartilhar e orar e falar a respeito dessa vitória, que foi o reaparecimento do câncer na vida dela. Foi um processo que ela passou e ela compartilhou aqui com vocês, parte, né, daquilo, da parte física. Não vale a pena voltar, mas as indisposições, as dores, né, e a situação que ela passou. Mas quando algo acontece assim com a nossa esposa ou com alguém da nossa família, não é só quem está passando pelo problema que sofre, mas toda a família sofre, né? E hoje eu queria passar um pouquinho da minha parte, como esposo, mas não só como esposo, mas como esposo crente, mas não só como esposo crente e esposo pastor, como pai também, o desafio da postura, o desafio de enfrentar aquilo, e muitas vezes entender ou pensar que eu teria que ter resposta. Porque a primeira coisa que acontece quando algo inesperado, algo ruim vem sobre a nossa vida, é dizer, por quê? Não sei se você já passou por isso, mas a primeira pergunta que vem é, por quê? Por que está acontecendo? Por que Deus está permitindo? A segunda é, o que eu fiz? Primeiro é o porquê, e a segunda é, Deus não está errado. Se Deus não está errado, quem é que está errado? Eu. É a segunda conclusão que a gente faz. Aonde eu errei? Aonde ela errou? Aonde nós erramos? Por que essas coisas Deus está permitindo? Por que essa enfermidade veio? Então começa também uma tortura externa, da manifestação externa, nesse caso enfermidade, ou pode ser outras áreas que a gente passa por lutas, como financeira, relacionamento, algumas pessoas até em relacionamentos conjugais, né?
torturas externas por acontecimentos externos, visíveis, no caso dela, dores, vômitos, fraqueza, anemia, todas essas coisas que causam o processo da doença, mas também torturas internas. Senhor, e agora? Por que está acontecendo? O que eu fiz? Então a primeira coisa que eu queria, e eu senti no meu coração de compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, porque eu acredito que assim nós somos edificados. Com a experiência dos outros, nos edifica. E eu lembrei desse texto que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então a primeira parte ele diz assim: combater um bom combate. Ora, existe combate bom? Existe combate, porque o que é esse bom combate que o apóstolo Paulo, eu perguntei, Senhor, mas como é que é esse bom combate? Talvez a gente poderia dizer, ele falou que é um bom combate, porque é um combate com propósito nobre. É uma guerra, mas por algo nobre. Sabe quando você diz, nessa guerra eu vou entrar, porque vale a pena, é justa, a causa é nobre? Então talvez ele estava pensando nisso. Foi um bom combate, porque a causa era nobre. Por essa causa eu dou minha vida. Ora, o bom pode ser pela questão da causa, da nobreza da causa. Agora, o bom pode ser também pela certeza da vitória. Pode ser pela certeza da vitória. Valeu a pena, quando você olha para trás, todas as dores. Me vê na imagem assim, um time quando é campeão de algum torneio, um time, sei lá, de qualquer esporte, um time de futebol ou de basquete, ou o final de uma Copa do Mundo, ou final de um campeonato, que está lá os jogadores, às vezes exaustos, que fizeram o torneio inteiro, uns machucaram durante o torneio, arrebentaram o joelho, voltaram, outros às vezes na final teve prorrogação, correram mais do que os pulmões aguentavam, não aguentavam mais dar um passo, mas de repente termina, são campeões, e aí toda aquela dor, todo aquele cansaço, toda aquela dificuldade, toda aquela injustiça de falta que não era falta, todos aqueles problemas durante o percurso do combate, da competição, parece que imediatamente é esquecido. Parece que todo aquele cansaço de ter que jogar mais uma prorrogação, que não conseguia mais nem caminhar, agora eles conseguem dar a volta da vitória, porque a vitória faz com que o combate se torne bom. A vitória faz com que aquilo que era doloroso se torne bom. Está entendendo o que eu estou falando? E o apóstolo Paulo, se você ler mais para frente, ele vai mostrar que não é bom somente por uma vitória aqui. Ele diz ainda que crê na ressurreição, ele crê na salvação, e mesmo que nesses combates ele fosse morto, ainda assim seria um combate bom, porque ele crê num Deus que o salvaria. Então eu quero, em primeiro lugar, dizer que todo combate na vida de um cristão é bom. Pastor, o senhor não sabe o pepino que eu estou passando. Vai ser bom esse combate. Pastor, o senhor não sabe a situação que está acontecendo na minha vida hoje. Ei, é um bom combate. Não é um combate confortável, é diferente. Não é um combate que vai te espremer, é um combate que vai te pressionar, é um combate que vai te deixar dúvida na sua mente, é um combate que vai trazer medo ao seu coração, é um combate que vai te esgotar fisicamente muitas vezes, é um combate que pode te esgotar psicologicamente muitas vezes, mas se você é crente e se você serve a Deus, será um bom combate. Deus está contigo, maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, e ao seu tempo ele se levantará ao seu favor, e você poderá glorificá-lo. Combati o bom combate. Então, não reclame dos combates da vida. Eu ouvi isso de algum pastor, eu não lembro qual,
talvez foi até mais de um, do testemunho que a pessoa pediu oração para o pastor e disse: pastor, o que foi? Qual a oração? Sobre o quê? Eu falei: eu não aguento mais problema, eu não quero mais problema na minha vida, ora por mim. E aí o pastor disse: Senhor, leva essa pessoa para ti, mata ela. Que isso, pastor? É a única forma de não ter mais problema, é se você morrer agora. Eu não sei onde eu ouvi isso, mas eu ouvi isso, eu achei muito interessante, porque no mundo nós teremos aflições, mas eu quero te dizer, por mais terrível que seja o combate que você esteja agora, por mais quente que seja a guerra, por mais, é ainda um bom combate. É ainda um bom combate, é ainda um bom combate, é ainda um bom combate, porque Deus está comigo, porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que ao seu tempo se levantará ao meu favor, porque eu sei que o nome dele será glorificado, porque eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está nesta batalha. Amém? A segunda parte ele diz assim: completei a carreira, a corrida, e aí me mostra que se tem algo que nós não podemos deixar de fazer, é continuar avançando. Não pude ir. Tive um bom combate, fiquei aqui nos 100 metros, era para correr 1000 metros, só corri 100. Você não sabe o que aconteceu, fiquei doente. Não sabe o que aconteceu, tive um problema financeiro, não consegui mais. Não sabe o que aconteceu, um problema na minha casa com os meus filhos, não pude mais. Ei, nenhum problema da vida é desculpa para que a gente continue avançando. Nenhum problema da vida é desculpa para que a gente continue avançando. Pastor, mas eu perdi uma perna, pula numa perna só. Pastor, mas eu perdi um olho, olha com o outro. Mas eu perdi os dois, usa a boca, usa o ouvido. Mas continua avançando. Completa a carreira, não para na metade. Nós não fomos feitos para parar. Nós não fomos feitos para sentar no meio-fio e reclamar da vida. Nós fomos feitos para completar a carreira. Apóstolo Paulo seria o homem que teria mais desculpas no mundo para abandonar o chamado, para abandonar a sua carreira, para dizer que não tinha condição, que impediram ele, que as pessoas se levantaram, açoitaram ele, prenderam ele, quase mataram, ou melhor, alguns teólogos dizem que mataram ele, e ele ainda ressuscita, foi jogado para fora de cidades, foi açoitado, foi injustiçado, teve todas as condições de dizer: Senhor, eu até tentei, mas não me deixaram. Não, isso não é desculpa. Problemas não vão impedir a gente de completar a carreira. Eu vou continuar avançando com uma perna só. Eu vou continuar avançando com um olho só. Eu vou continuar avançando no meu chamado, com dinheiro ou sem dinheiro, com forças ou sem forças, com ânimo ou sem ânimo. Eu vou continuar avançando. Quando eu ouço o apóstolo Paulo dizer: completei a carreira, eu estou vendo alguém que continuou caminhando mesmo nos tempos de adversidade. Eu estou vendo alguém que continuou avançando mesmo quando tudo dizia que não. Eu estou vendo alguém que continuou avançando quando ele mesmo queria parar ou retroceder. Nós não temos desculpa para não vencer nesse país. Nós não temos desculpa para não avançar nessa nação. Pastor, mas eu não sei a língua. Vai avançar com língua ou sem língua. Pastor, mas eu não tenho documento. Vai avançar com documento ou sem documento. Pastor, mas me abandonaram. Eu sou um cachorro caído na mudança. Vai achar uma outra mudança e vai embarcar num outro caminhão. Vai avançar. Vai avançar. Nós não temos nenhuma desculpa que nos impeça de completar a carreira. E ele termina dizendo: guardei a fé. E é tão forte esse guardar a fé, porque eu já fui provado muitas vezes na minha fé. Algumas já testemunhei com vocês aqui na área do ministério, de situações de pessoas dizer que todos diziam que não,
muitas vezes, de muitas maneiras. Na área financeira eu já fui provado. Na área ministerial eu já fui provado. Até na saúde também eu já fui provado. Muitas vezes eu fui provado. Mas nesse tempo ali com a Adriane, começaram a acontecer coisas diferentes do que eu estava acostumado. Por exemplo, quando a gente ficou sabendo do câncer, e o câncer tinha se transformado em uma metástase, não tem jeito. A primeira coisa, a gente vai pedir misericórdia para o Senhor. A segunda coisa, a gente vai para o Google. E você vai virar um especialista em câncer. Você faz uma faculdade de câncer assim, em 2 dias. O que pode acontecer, o que não pode acontecer, quando é metástase, quando não é, e esse tipo, e aquilo. E quando você começa a teclar nesses lugares de pesquisa, começa a vir muitas notícias. E a primeira notícia é assim: esposa de fulano de tal descobriu o câncer 3 meses depois de um cantor famoso lá do Brasil. Primeira que veio. Morreu. Aí eu vou lá ver a foto da mulher, a mesma idade da Adriane. Falei, meu Deus, está amarrado. E aí você, parece que liga a televisão, notícia de alguém que morreu com câncer. E você começa a ficar bombardeado com isso. Nós não tínhamos falado ainda para os nossos filhos, porque ainda precisava, a Adriane queria falar com a Jéssica, principalmente porque está grávida. No tempo, ela queria falar de uma maneira que não chocasse ela, porque está num outro país. De repente a Jéssica nos liga para mim, e a mamãe, está bem? Tá bem. Pai, eu tive um sonho essa noite. Eu falei, qual sonho, filha? Que eu estava dando a luz da Serena, e a mamãe, o senhor estava, a vovó estava, todo mundo estava, e a mamãe não estava. Eu mesmo, filho. Tá tudo certo para vocês virem, né? Tá tudo certo, a gente vai, tá aí. Ela não sabia que nós tínhamos tido o diagnóstico aquela semana. A própria Adriane não sabia se ia poder ir para lá ou não, que agora, daqui 20 e poucos dias, no nascimento. Então você começa a ouvir, parece que você começa a ser bombardeado. É óbvio que há uma resposta psicológica para isso, porque tudo aquilo que você coloca atenção, você destaca do meio das coisas. Se você quer comprar um carro de uma marca branco, você vai começar a ver esse carro em todos os lugares. Já viram isso, né? Quando a mulher, por exemplo, fica grávida, né, pela primeira vez e tal, ela começa a ver um monte de mulher grávida que ela não via. Ela começa a prestar atenção, porque tudo aquilo que você coloca o foco é mais fácil de você detectar. Óbvio, eu sei disto, eu ensino sobre isto, mas não era só isto. Eram notícias como essa de um sonho, notícias como essa que você liga a televisão e a notícia primeira é isto, situações que começam a vir daqui, dali, muitas vezes Deus fala comigo e você abre a Bíblia e está ali e vai morrer. Poxa, mas será que era Deus que estava falando comigo? Então, queira ou não queira, a mente começa, porque a nossa mente não quer sofrer. A nossa mente faz tudo para evitar o sofrimento. Então ela começa a se auto-preparar. E aí vinha, e aí? E se ela morrer? E se o câncer vencer? E como é que eu vou ficar? Como é que vai ser com os meus filhos? Como é que vai ser o meu relacionamento com a família dela, que é minha família hoje, mas queira ou não queira, o elo que é ela, será que vai haver um distanciamento? Como é que vai ser com a igreja? Como é que eu vou chegar sozinho na igreja? Será que eu vou continuar sendo pastor dessa igreja? Será que eu quero ser pastor dessa igreja? Vou ter suporte
psicológico para ser? Será que eu volto para o Brasil? Será que eu fico nos Estados Unidos? Será? Mas não era algo que eu ficava buscando me agendar. Era algo inconsciente. Em que eu dizia, o que eu estou pensando nisso? Que tipo de pensamento é esse? Para com isso. Muitas vezes, eu chegava lá, ela estava fazendo a quimioterapia, completamente sabe, uma pessoa que não tem defesa nenhuma, uma pessoa que não tem, eu dizia, eu não tenho como ajudá-la. Então a dor era muito grande, interna, e as lutas. Vou casar de novo? Não vou casar de novo? Esse é o seu pensamento, mas tudo isso vinha na mente como bombardeios. E se ela morrer e amanhã ou depois eu pensar em casar de novo, e como é que vai ser o relacionamento com os meus filhos? Não era algo que eu ficava buscando. Não era algo que eu ficava pensando, muito pelo contrário, eu jogava isso para fora. Mas era o que a Bíblia diz, guerras externas e guerras internas. Então, o que eu aprendi algo, quando o versículo diz, guardei a minha fé. Eu disse assim, pode até vir alguns pensamentos na minha mente, mas eu não vou deixar que esses pensamentos se alojem na minha mente. Alguém disse assim, você pode impedir que um passarinho, você não tem como impedir que um passarinho venha e pouse na sua cabeça. Está distraído, ele veio e pousou. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Basta você levantar o braço e expulsar ele dali. E eu entendi então que tudo aquilo que nós pensamos, nós sentimos, produz as nossas ações e as nossas atitudes. E esse versículo veio, guarde a sua fé. Apesar de todas as notícias, apesar de todos os temores, guarde a sua fé. Eu digo, eu não consigo guardar. Então, eu ia para as madrugadas, em oração, em jejum. Eu chorei muitas vezes. Eu chorei desesperado. Não só em oração. Algumas vezes de manhã, ia escovar os dentes, ela estava ainda dormindo. Eu chorava no espelho olhando. Teve momentos de desespero. De dizer, Deus, onde é que o Senhor está? Ei, porque a gente é gente. Não é porque eu sou pastor que eu sou um supra-sumo, não. A gente dói, a gente sente, a gente desespera. Mas eu lembro um dia, que numa madrugada, depois de orava, Deus dá resposta. Já tinha passado pela etapa do porquê. Já tinha estado a etapa do o que eu fiz. E eu entendi que há momentos na nossa vida que não existe porquês. Há momentos que não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Simplesmente Deus permaneceu. Tem coisas que nós não vamos entender. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não vamos ter resposta para aquilo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não vai ter algo linear para a gente conectar. Simplesmente nós temos que confiar e crer em Deus. E um dia, se o Senhor quiser nos mostrar, sabe aquilo que aconteceu lá em Mil e lá vai pedrada? Aquilo foi porque eu queria fazer isso. Se Ele quiser nos mostrar, Ele nos mostrará. Se Ele não quiser nos mostrar, Ele não vai nos mostrar na eternidade, quem sabe Ele nos mostra. Mas também não vai nos importar, porque nós compreendendo ou não compreendendo a situação, Ele continua conosco na situação. Então foi naquela madrugada, quando algo mudou dentro de mim, e Deus me deu a substância de que aquela enfermidade não era para a morte. Eu continuei vendo a situação dela e me compadecendo e ajudando, mas eu já não tinha mais o medo que estava consumindo o meu coração. O medo da perca, medo da morte, medo de como seria a minha vida. Aquilo foi embora naquela madrugada. E eu lembrei de uma das pregações que no processo,
ou uma semana antes do processo, a gente foi em um culto aqui em Miami, da Vulse Church, e o pastor disse assim, eu achei tão interessante o que ele falou, porque se você ouvir assim, parece até meio estranho. Ele diz assim, as pessoas precisam ver você sofrendo bem. As pessoas precisam ver você sofrendo bem. E aquilo foi um respaldo para mim, para a Adriane. Ele disse, amor, nós vamos passar por isso, mas nós vamos continuar pregando da mesma maneira, crendo da mesma maneira, porque o Senhor está vivo e Ele opera ao nosso favor.